Olá, pessoas! Para quem não me conhece, meu nome é Amanda. Eu morei em Portugal durante 7 anos, quase 8. E agora eu estou em Portugal, em Espanha, há 3 meses. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu tava pensando, né, nos meus custos, que deu uma boa diminuída. E aí eu queria falar pra vocês quais eram os meus custos em Portugal, porque é um vídeo que todo mundo gosta de saber. Pra saber o que é que espera no país, né, quando a pessoa tá pensando em migrar para aquele país. Vou tentar ser bem breve, falar bem breve dos meus custos em Portugal e dos meus custos aqui na Espanha. Vamos lá! Em Portugal eu pagava num arrendamento de um T2, era 340 euros. Era um contrato antigo, você não acha mais esse tipo de valor em Portugal, de jeito algum, de forma maneira. Era num local até bom, que era eu morava no interior, né, tipo interior, numa vila, mas era no centrinho, assim, era muito próximo do centro, e eu pagava 340 euros, era um bom preço. Quando eu cheguei eu pagava 300, e aí depois foi para 340, foi aumentando, né, foi para 340, que era um preço que esquece, tá? Tanto que eu tentei sair de lá por uma época para morar mais próximo da escola do meu filho, e os arrendamentos estavam absurdos, tipo 1.000 euros, 900 euros, e vocês vão entender por quê. Bom, luz e água eu pagava 150 euros, essa faixa. E às vezes, quando tava muito frio, era 200 euros, porque, gente, a casa era muito fria. Essa casa era extremamente fria. Então, era uma casa até bonitinha, um apartamento, tá? Um T2, pra quem não sabe, que tá aqui ainda não tá familiarizado com a tipologia das casas na Europa, eles chamam em Portugal, T2 é 2 quartos, tá bem? Então, era um T2, um apartamento muito bom até, por sinal, com uma vista maravilhosa, perto do parque e tal. Mas era extremamente frio. Se tivesse frio lá fora, tava muito frio dentro de casa. Às vezes tava mais frio, às vezes tava mais quente na rua do que em casa, entendeu? E aí, como eu não gosto de passar frio, meu amor, eu ligava o aquecedor. Então a conta às vezes no inverno vinha 200, já chegou a vir 300 euros, tá? Mas eu não gosto de passar frio, não. Porque na mesma hora que você desligava a água, o aquecedor, a casa esfriava, porque era muita umidade, e eu colocava o desumidificador, mas mesmo assim, gente, não dava vencimento, porque é uma casa antiga, né, não sei, então não tem estrutura para o frio que acontece. Então, pronto, né, 340 da casa, 150, 200 de energia e com gás, a água era uns 40 euros, que eu pagava, né, porque tem uns impostos, aí fica uns 40 euros, a comida, isso varia muito, mas é uma faixa de 450, 500 euros, 550, depende, né? Depende da sua família, depende. Quando meu marido estava em casa, comia mais, porque meu marido trabalhava viajando. Mas quando ele não tava, esse valor diminuía, entendeu? Mas quando ele chega, a gente sempre quer fazer algo a mais, comprar algo diferente, então isso acaba encarecendo a comida. Na verdade, eu acho que eu botaria aqui até 300 euros de alimentação, 350, porque nessa altura o Pedro e os meus filhos almoçavam na escola, então ele só jantava, e eu praticamente comia o básico, sabe? Então nisso aí era menos, perfeito? 350, 400 euros, 450 arredondando aí de alimentação que eu tinha. Depois tínhamos escola, eis o ponto que gera muito conversa quando eu posto no Instagram, no TikTok. As pessoas criticam, falam, enfim. Mas só para vocês entenderem, o meu filho mais velho, quando ele foi pro 1º ano, eu optei pela escola privada em Portugal, devido a tantas coisas que a gente vê, que vocês veem. Eu optei pela escola privada. Eu cheguei a matricular ele na escola pública, mas eu trabalhei um tempo na escola pública, exatamente na escola que ele ia, e eu não gostei. Então eu optei pela escola privada. Só que essa escola privada era a 30 quilômetros da minha casa.
Parece que eu tô mentindo, né? Que eu tô exagerando, mas não é. Eu morava numa vila, em Vila Nova de Cerveira, e a escola era em Viana do Castelo, que é o distrito mesmo. Então eu tinha que levar ele todos os dias, voltar para trabalhar, porque eu trabalhava em Cerveira, e depois ir buscar ele e voltar. Ou seja, eu andava por dia 120 quilômetros por dia. Eu tô falando isso para você entender aqui o meu custo de gasolina também, que eu vou falar, tá? Quanto é que eu pagava nessa escola? 300 euros por mês. Mais... Ah, não tem isso. E mais alimentação. Ficava aí por falta de 400 euros, porque tinha um desconto lá, então ficava 380, 370 euros por mês de escola. Então esse valor aqui ia estar errado, eu botei errado. Esqueci da alimentação, tá? E depois, a creche da minha filha. O governo, aqui a creche é privada, né? É com participação, a creche que tinha para ela, para a idade da vila. Então, teve uma lei que até os 3 anos não pagava, mas assim que ela fez os 3 anos eu comecei a pagar. Menos de 3 anos eu já comecei a pagar, não entendi nada muito bem não, mas pronto, era para pagar. Então eu pagava mais 180 euros por mês da minha filha mais nova. Era o que eu pagava. Era um custo alto, gente, que eu tinha em Portugal, muito alto. E depois o gasóleo, que é a gasolina que eu tinha que levar e buscar Pedro, era uma faixa de 300, 350 euros por mês, que eu tinha que ter pra ele. Fora aqui, lazer, eu tô falando de custo fixo, fora as outras coisinhas mais, né? Aniversário de escola, essas coisinhas que era todo final de semana. Então aqui eu fiz uma conta de 1.800, mas é um pouco mais por conta da alimentação da escola. Era uns 1.870 de fixo. Isso aqui era fixo. Tá? Um custo fixo que eu tinha em Portugal. Viemos para Espanha, e aí algumas coisas mudaram, mas antes ficou entendido o porquê que o Pedrinho estava na escola privada, né? Se vocês quiserem saber mais como foi, como é essa escola, deixa aqui nos comentários que eu comento. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já comenta também para eu trazer mais vídeo, porque senão, né, eu vou entender que vocês não gostam e não trago mais, tá bom? Se eu estiver falando também embaralhado, também pode descer o cacete aqui que eu melhoro. Vamos lá. Na Espanha, o que é que mudou? E fica pra dica aí pra quem é mãe e pai. Quando a gente decidiu vir pra Espanha, na verdade a gente tava com outros planos de outros países, mas pronto, decidimos vir pra Espanha. Dessa vez eu não queria errar. Eu queria que ele estudasse numa escola pública, todos dois, que fosse uma escola só, que os dois estudassem juntos na escola e que fosse uma boa escola, não importa a região. Por que eu tô falando isso? Porque eu cacei escola dentro da região, das regiões que eu tava pensando em morar na Espanha. Eu fui atrás da melhor escola, da melhor reputação, tá? Pra decidir. Então foi assim que eu escolhi onde eu ia exatamente morar. E dali, claro que já tinha como é que eu vou explicar? Já tinha em algumas regiões pré-definidas, entendeu? Porque tinha que estar próximo do trabalho do meu marido, porque... Ah, tá. Meu marido sempre trabalhou na Espanha. Ele é motorista de caminhão, tá bom? Então tinha que ser algo ali perto da redondeza dele, mas que podia ficar também um pouco mais distante. Até 1 hora de distância era bom, porque ele só ia uma vez na semana, tá bom? Pronto. E aí, eu achei a escola... Consegui matricular ele ainda sem casa e fui atrás da casa. Eles, né? E foi assim que eu fiz. E não me arrependo. A escola é muito boa. Depois, se vocês quiserem vídeo que eu falo também sobre a escola da Espanha, a escola pública que eu tô achando, dessa daqui que eles estudam, deixa aqui que eu falo, tá? Mas eu não tenho uma queixa a fazer. Pronto. Então, assim, o que é que eu pago hoje de casa? Eu pago 580 euros numa casa também, no apartamento, desculpa, que é chamado de piso aqui, um T2, mas, gente, é muito diferente. Aqui eu não passo frio. É mais caro, mas a casa é totalmente planejada. Eu vou tentar deixar umas fotos da casa aqui, da antiga e dessa, tá? Pra vocês verem. A casa é totalmente planejada, tem aquecimento em todos os cômodos. Olha um aquecimento, ó, deixa eu... Minha árvore, eu tô desmontando a árvore. É que eu gosto pouquinho. Daqui pro final de janeiro, tamo juntos.
Mas ali dá pra ver ali o aquecimento tá aqui, ó, tá vendo? Todos os cômodos da casa tem aquecimento, só que detalhe, chegou a bater 0 graus e eu não precisei ligar o aquecimento da casa, porque os vidros da casa, ó, são muito reforçados, a persiana também, muito reforçado, todos os cômodos têm aquecimento. O único cômodo que não tem aquecimento é a lavanderia, ó, só. Mesmo assim no corredor tem, no corredor que dá pra lavanderia tem, entendeu? Então, mas eu não preciso ligar muito. E pasmem, eu pago de energia 100 euros, 93, 95. Agora, no inverno, que às vezes eu ligo. E eu ligo assim, tipo, 10 minutinhos, no máximo meia hora, quando tá muito frio. Muito frio. Aí eu deixo também, às vezes eu deixo as janelinhas abertas, mesmo fazendo frio, pra poder arear. Aí a casa fica mais fria. Então eu ligo. Aí fica aí umas meia horinha ligada aí no máximo. E eu pago 100 euros de energia, tá? Aqui não tem nada a gás. Tem algumas casas na Espanha que tem a gás e tem a gás. Aqui não. A casa é toda elétrica, do fogão ao aquecimento. Não tem nada a gás aqui. Tudo elétrico. Tudo elétrico, tá? E eu pago essa faixa. E é inverno. Acredito que no verão isso aqui vai diminuir bastante. Ou não, né? Porque eu gosto de comer bastante também no verão. Escola é gratuita. Eu não pago escola. Mas, atenção, eu gosto das coisas bem claras. Escola na Espanha paga, mas escola pública na Espanha paga-se mais caro que Portugal. Vou explicar. Se você precisar, tem um horário escolar, que é amanhã, como eles chamam, que vai de 9 da manhã até 1h45 da tarde. Porque o espanhol almoça mais tarde, eles não almoçam na escola. Apesar do horário de 1h45 que eles saem, eles não saem almoçados, eles almoçam em casa. Bom, se eu precisar, né, precisasse trabalhar à tarde, e quisesse que eles ficassem na escola até mais tarde, eu teria que pagar o comedouro. Esse comedouro tem um custo aí de 100, 120 euros, depende da situação da família e do IRS, tá? Eu não entendo muito bem porque eu ainda não precisei colocar, apesar que eu penso futuramente em colocar eles, tá bom? E isso é por criança. Sendo que essa mesma opção em Portugal, colegas minhas pagam no máximo 35 euros por mês. Então o custo é bem diferente, tá bom? Então hoje eu não pago nada de escola, mas se eu precisar que eles fiquem até mais tarde, eu teria que pagar. E se eu quiser que ele faça aulas à tarde, aulas complementares, que é uma coisa que eu quero que eles façam, custa aí no máximo 20 euros. Depende da escola, depende do curso, tá? Depende do curso que eles escolherem, se é teatro, se é digitação, se é patins, enfim, depende, eu pago um valor, tá bem? Gasóleo baixou muito, tipo 120 euros por mês, 120, 100 e tal euros. Tá, inverno a gente mal sai de casa. Comida, aí aumentou um pouquinho porque agora os meninos almoçam em casa, né? Então agora fica uns 500 euros aí de alimentação. E como eles estão à tarde em casa, é muita merenda, é muita coisa. Então é mais ou menos esse valor. Então o custo aqui aumentou muito, abaixou muito, né? Ficou aí uns 1.300 euros aqui na Espanha. Então o meu custo diminuiu bastante justamente por conta da escola. Apesar de eu pagar hoje mais na casa, eu tenho mais qualidade de vida. Eu tenho mais sossego. Hoje a escola é a 5 minutinhos daqui de casa, a escola é aqui pertinho. Eu vivo numa casa mais quentinha, muito mais confortável. Eu tenho um prazer real de chegar em casa. Eu não vou chegar em casa sofrendo, eu não fico em casa sofrendo, porque a casa que eu morava lá, eu sofria da ponta do nariz ficar gelado, de eu ficar gelada, passando mal mesmo, ter que ficar com o aquecedor 24 horas ligado, e isso tinha um custo, tá? Então, é isso. No geral, eu tenho gostado muito de viver aqui na Espanha. Eu acho que, sei lá, é diferente, são países diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes,
Eu gostei muito de viver em Portugal e gosto e vou lá sempre, até porque eu ainda tenho um trabalho lá. Mas eu hoje arrisco a dizer que eu tenho adorado viver na Espanha. Mas ainda tá novinho, né? São 3 meses, ainda tô conhecendo. E aí depois eu conto pra vocês um pouco mais. Se vocês já gostaram desse vídeo, curte, segue e deixa aqui nos comentários que eu trago mais conteúdo sobre vocês, pra vocês.